Continuando com o nosso módulo de noções de direito civil, vamos falar agora da pessoa jurídica. Já sabemos que a pessoa jurídica representa, na verdade, uma comunhão de pessoas físicas. A pessoa jurídica, de fato, é uma ficção da lei. Ela não tem existência própria. Ela existe em função da manifestação de vontade de um conjunto de pessoas físicas. O Código Civil divide as pessoas jurídicas em duas grandes categorias: pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público podem ser da administração direta ou da administração indireta. A administração direta, aquelas instituições públicas que fazem parte diretamente da estrutura central do Estado. A administração indireta, instituições que são vinculadas àquela estrutura central, mas que têm um certo grau de autonomia administrativa e orçamentária, mas que também cumprem atribuições de Estado. Vamos ver então quais são essas instituições, quais são essas pessoas jurídicas de direito público. Da administração do direito privado, nós temos as pessoas sem fins lucrativos e com fins lucrativos. As pessoas jurídicas de direito público da administração direta são a União, os estados e os municípios. E os seus órgãos diretamente vinculados, como os ministérios na União, as secretarias de Estado nos estados e as secretarias municipais nos municípios, que na verdade é um desdobramento daquela pessoa jurídica maior que é a União, o Estado e o município. Já as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta são as autarquias. Nós já falamos sobre as autarquias. No sistema financeiro, nós temos várias autarquias importantes, como autoridades reguladoras. O Banco Central, a autarquia que fiscaliza e regulamenta as instituições financeiras. A CVM, a autarquia que fiscaliza e regulamenta o mercado de capitais. A SUSEP, a autarquia responsável pelo mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização. A Previc, a autarquia responsável pela previdência privada fechada. Então, todas essas são exemplos de autarquias. As pessoas jurídicas de direito privado podem ser com ou sem fins lucrativos. Pessoas jurídicas sem fins lucrativos são as associações, as fundações. Fundação é aquela pessoa jurídica criada por um poder econômico que doa recursos e patrimônio para aquela fundação. Ela tem que ter um fim de apoio a uma causa social, cultural, esportiva. Fundação existe para isso. E aí nós temos vários exemplos. Fundação Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, Fundação das Pioneiras Sociais, são fundações estabelecidas por Fundação Bradesco, são estabelecidas por um poder econômico que cria aquela fundação e destina a apoio a uma causa social. Associações são qualquer tipo de instituição criada pela vontade das pessoas. As pessoas se associam livremente. O direito brasileiro garante a livre associação. As pessoas jurídicas com fins lucrativos são as sociedades simples e as sociedades empresárias. As sociedades empresárias são aquelas que são criadas por um empresário ou por um grupo de empresários. Diferem das sociedades simples. A sociedade simples é aquela que é criada por sócios que são profissionais liberais. A sociedade simples existe em função do conhecimento especializado conjunto dos seus sócios. Alguns exemplos.
Um escritório de advocacia, os sócios são advogados. Um escritório de contabilidade, os sócios são contadores. Um escritório de corretagem de seguros, uma corretora de seguros, os sócios são corretores. E aí fica aquela pergunta, e uma clínica médica? Depende. Se os sócios forem médicos que se reuniram para atender em conjunto, poderá ser uma sociedade simples. Entretanto, se um empresário cria um hospital e emprega médicos como seus assalariados, aí não é uma sociedade simples, é uma sociedade empresária, porque é uma empresa de medicina. Então não é apenas o ramo de atividade que designa se a sociedade é simples ou empresária. É a forma pela qual os sócios se relacionam com a entidade. Na sociedade empresária, os sócios são capitalistas. Na sociedade simples, os sócios são profissionais liberais. A sociedade empresária pode ser uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. As sociedades limitadas são aquelas cujo capital se divide em cotas. A responsabilidade dos sócios é limitada ao total, a sua parcela no capital integralizado. E aí é importante ter a ideia de capital integralizado. No contrato social, que é o que organiza uma sociedade limitada, está previsto quem são os sócios e qual a parcela de capital que cabe a cada um. Então vamos distinguir que as sociedades limitadas, que antigamente eram conhecidas como sociedades por cotas de responsabilidade limitada, passaram a ter esse nome de sociedades limitadas a partir de 2002, com o atual Código Civil. Nas sociedades limitadas, se organizam por contrato social, e neste contrato social está descrito quem são os sócios, qual a responsabilidade de cada um desses sócios e qual o capital, a parcela do capital que cada sócio está trazendo para a sociedade. A responsabilidade do sócio é limitada à sua parcela no capital, desde que integralizada, ou seja, desde que ele tenha aportado todo aquele volume de recursos, toda aquela quantia prevista no contrato social. Uma alteração na composição da sociedade, ou na sua sede, ou no seu objeto, exige uma alteração de contrato social. Então, quando no banco o bancário está atendendo uma sociedade limitada, ele precisa, para verificar se aquela empresa existe, ele necessita que seja apresentado o contrato social e as suas alterações, para verificar a atual composição da sociedade. Porque com alterações do contrato social, podem ter saído sócios, fundadores, entrado outros. Essa alteração vai, inclusive, alterar também a responsabilidade dos sócios. E aí um aspecto importante do atual Código Civil, que é uma novidade em relação à legislação anterior. Na legislação anterior, a gestão de uma sociedade limitada era obrigatoriamente dos sócios. Agora é possível que essa responsabilidade seja repassada a um administrador contratado. O atual Código Civil prevê que
a gestão dos negócios poderá ser pelo sócio-gerente, pelos sócios-gerentes, se mais de um tiver essa responsabilidade prevista no contrato social, mas admite-se agora também que a administração da sociedade limitada seja profissionalizada por um administrador contratado. Um aspecto relevante também que você deve anotar é que aquela regra que a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital integralizado, ela tem exceções. Se houver fraude ou se houver excesso de poderes, ou seja, se a gestão daquele sócio ultrapassar o mandato, as atribuições previstas no próprio contrato social, neste caso, a responsabilidade sobre danos a terceiros será ilimitada. Mas, em geral, a responsabilidade é limitada ao capital integralizado e, por isso, chama-se sociedade limitada. Uma coisa importante que distingue as sociedades limitadas das sociedades anônimas é exatamente a sua forma de organização e constituição. As sociedades limitadas organizam-se por contrato social, aonde está descrito e informado quem são os sócios. Já as sociedades anônimas organizam-se por meio de estatuto. E no estatuto de uma sociedade anônima não diz quem são os sócios. Por isso é que a sociedade é anônima, porque na sua constituição, no seu documento de constituição, não informa a composição da sociedade, só informa a composição dos poderes sociais. No estatuto vai estar previsto que existe uma diretoria, que existe um conselho fiscal. Esses dois organismos são obrigatórios em qualquer sociedade anônima pela lei das sociedades anônimas, e poderá haver também um conselho de administração. O conselho de administração é obrigatório nas sociedades abertas e também nas sociedades de economia mista, que são as sociedades anônimas, no qual o Estado é o sócio majoritário. Então o estatuto diz quais são os cargos da diretoria, quantos membros tem no conselho de administração, mas não diz quem são essas pessoas. Diz qual é o prazo do mandato desses dirigentes. E esses dirigentes serão eleitos numa Assembleia Geral de Acionistas, que são os sócios de uma sociedade anônima. Sociedade anônima, o seu capital se divide em ações. Já comentamos isso quando falamos do mercado de capitais. Os acionistas elegem os poderes sociais da sociedade anônima por um determinado prazo, por um mandato. Então, além do estatuto, o relacionamento de uma sociedade anônima com um banco exige que a empresa apresente o estatuto e também a ata da Assembleia dos Acionistas. Porque é nesta ata que será informado quem são os diretores eleitos, quem são os membros do Conselho de Administração, quem são os membros do Conselho Fiscal e por que prazo eles vão responder pela empresa. No estatuto estará dizendo os poderes de determinados cargos. Por exemplo, o estatuto diz que quem assina o cheque é o presidente junto com um dos tesoureiros. Mas será a ata da Assembleia que vai dizer quem é o presidente e quem são os tesoureiros, ou seja, quem são os diretores que administram a sociedade anônima.